Olá a todos, está no ar mais uma edição do APAMPESP Informa. No programa de hoje, em uma semana marcada por muitas novidades, a gente bate um papo didático, elucidativo, com dois advogados, Dr. Felipe Barreto e Dra. Cássio Andrade. Eles integram o time do Departamento Jurídico da APAMPESP. Doutora Cássio, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos aí para ajudar, mais uma vez. No último sábado, o governo do estado publicou no Diário Oficial o decreto 67582 de 2023, regulamentando o cumprimento do piso salarial nacional para os professores do estado que recebem abaixo do piso nacional do magistério, que é de R$ 4.420,55. Esse pagamento vai ser feito no formato de abono, vai ser feito já no final desse mês, de acordo com o governo do estado, com a Secretaria de Educação, e vai ser retroativo ao mês de janeiro. Doutora Cássio, para a gente poder começar, explica para quem está assistindo a gente. Tira de uma vez por todas, elucida as dúvidas de quem está nos assistindo. Quem terá direito a receber esse reajuste, essa recomposição que o governador anunciou para poder cumprir o piso nacional do magistério? Então, a rigor, pegando como base, inclusive, outros decretos de governos anteriores, cujo formato foi o mesmo, né? Simplesmente você tem uma lei que regulamenta o quadro de servidores, que é a 1317 de 2018, e o governador simplesmente faz um decreto atualizando, formalizando os detalhes da lei consignado ao piso nacional, né? E esse piso nacional, ele foi anunciado pelo MEC, ele é anunciado pelo MEC todo o começo do ano. Por isso que a situação volta, retroage a janeiro, como foi falado pelo jornalista Felipe. Então, como funciona? Quem recebe abaixo do piso vai ter um realinhamento e vai passar a receber, a depender da carga horária, 4.420,36 é o mínimo que o quadro de magistério vai receber em São Paulo. Em resumo, é isso. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Felipe, por gentileza, esmiuça para a gente esse decreto. Hoje vamos falar sobre o pagamento do piso salarial através da publicação do decreto 67582 de 17 de março de 2023. O pagamento do abono ele será aplicado a todo o quadro do magistério, ou seja, docentes e suporte pedagógico, e dessa forma, quem recebe o salário base inferior virá a atingir o valor do novo piso. Anteriormente à publicação do decreto, o piso alcançava um montante de R$ 3.845,63 para a jornada de 40 horas. Logo, com a nova publicação, nós teremos um reajuste aproximado de 15%, e assim ficará. Para a jornada integral de trabalho docente, 40 horas, receberá um montante de R$ 4.420,36. Para a jornada básica de 30 horas, R$ 3.315,27. Para a jornada inicial de 24 horas, R$ 2.265,21. E para a jornada reduzida de 12 horas, R$ 1.326,10. Vale destacar que quem recebe o piso ou acima dele não será contemplado. Um exemplo prático: quem atualmente recebe o salário base de R$ 3.845,63, a título de exemplo, receberá um abono complementar de aproximadamente R$ 574,73 para atingir o novo piso. Em relação aos inativos e pensionistas, terão direito ao recebimento desse novo reajuste os que se aposentaram com a paridade de remuneração.
Vale lembrar que, independentemente do mês que for pago esse reajuste, ele será retroativo a janeiro. Como foi informado através da Secretaria da Educação, será pago na última semana de março, tá? Segundo a publicação no Facebook. E esse abono complementar, ele é considerado apenas para 1/3 de férias e 13º salário, nada mais, ou seja, não favorece a carreira. E como sabemos, o pagamento por meio de abono é inconstitucional e afronta a Lei do Piso Nacional Salarial, Lei 11.738 de 2008, não havendo, então, reflexo nas demais gratificações ou adicionais, ou seja, não repercutirá em toda a carreira. Ele vai só realinhar quem recebe menos do que os 4.420 para 200 horas, os 3.315 para 150 horas semanais e por aí vai. Tem que ser feita a proporcionalidade, que dá R$ 22 por aula, mais ou menos. Entendeu? Então, isso não é uma situação que vai reajustar, digamos, 10% para toda a categoria. Não, ele vai só atualizar quem recebe menos. Acaba achatando o salário de quem recebe mais, obviamente, mas ele não atinge todo o quadro de magistério. E quem recebe acima do piso? Como é que fica em relação a essa situação? Via de regra, não tem reajuste, né? O reajuste para toda a categoria, ele não acontece em relação a esse piso. Entendeu? Não existe um reajuste equânime para todo mundo. Não mexe em toda a tabela do quadro de magistério. Ele mexe só em alguns casos que acaba o valor sendo menor do que o piso. Só esse pessoal vai ser beneficiado. E isso já aconteceu em todos os anos anteriores. Não foi uma situação de reajuste para todo mundo. Em que pese que ele pode dar algum tipo de reajuste ainda para a categoria, a gente não sabe, eu não tenho a informação de como está essa negociação, que não tem nada a ver com esse piso. Claro que se ele fizer para toda a categoria, aí sim vai ter o aumento equânime para todo mundo. Isso aí é mais ou menos obrigatório. Não é que é mais ou menos obrigatório. Sempre é feito a mudança das faixas mínima num valor, num percentual mesmo para todo mundo, mas não é o caso aqui. Esse Certo. caso vai ser só para atender quem recebe abaixo do piso. Doutor Felipe, um dos pontos importantes que você citou nessa questão de quem vai ser contemplado com essa recomposição, essa readequação que o governador anunciou, são aqueles que têm paridade. Então, para a gente poder elucidar aqui de forma clara, a gente vai colocar aqui na tela dois exemplos de olerites de um aposentado que tem paridade nos seus proventos e outro que não tem. Então, a gente vai colocar aqui na tela e eu queria que o senhor pudesse exemplificar como distinguir se tem ou não a paridade. Tá ok? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para a gente poder ter essa informação explicada de forma mais clara. Vamos lá, a gente está vendo o olerite aqui agora. Então, explica para a gente esse olerite, por favor. Esse olerite é de um aposentado com paridade ou sem? Esse é um olerite de um aposentado com a paridade, né? Como podemos ver, ele não possui o código específico, né, do benefício previdenciário, o que evidencia que esse associado se aposentou com a paridade. Certo, então vamos lá mostrar um outro exemplo aqui. Aqui a gente tem um outro exemplo de olerite. Nesse outro exemplo de olerite tem um código diferenciado aqui, não é isso? Exatamente. Esse código 001026 de benefício previdenciário indica que o aposentado se aposentou sem a paridade. Certo. E aí, o aposentado que tiver escrito benefício previdenciário no seu olerite, como fica o caso dele nessa questão do anúncio feito pelo governador? Certo. Para quem não possui a paridade, o reajuste acontecerá, só que de uma forma diferente, ou seja, ele acompanhará a inflação do ano anterior. Então, é aquele reajuste que geralmente ocorre entre os meses de janeiro e fevereiro e que acontece todos os anos obrigatoriamente, não é isso? Exatamente. E aí, mais uma vez, o senhor já apontou isso na sua fala,
queria reforçar, aqueles que ganham acima do piso, nem que seja um centavo, R$ 1 a mais, não serão contemplados com essa medida, não é isso? Exatamente. Recebeu o piso ou acima, não virá nenhum reajuste de piso em forma de abono na folha salarial. Então, reforçando, não é um aumento, não é um reajuste extensivo a todo o magistério. É apenas uma forma do governador cumprir a lei federal para que todos os professores do Estado se adequem ao piso nacional, não é isso? Exatamente. Tá, e no caso daqueles que não têm paridade, tem uma regra que diz que eles recebem naquele reajuste anual que toma sempre como base a inflação do ano anterior. Tem gente que não tá, que ainda não conseguiu acompanhar se de fato nesse ano esse reajuste já foi aplicado ou não. Você pode esclarecer para a gente? Todo ano é aplicado. O pessoal pode pegar. Isso aí é regido por uma lei específica, uma lei da época do Serra. Salvo engano, é a lei 1062 de 2008. Eu agora não tenho de cabeça, mas com certeza ocorre um reajuste todo mês de janeiro para fevereiro, porque eles pegam o índice do IPC do ano anterior e repassa com base no que está escrito na lei. Todo ano é feito isso. Então, o servidor, seja ele do quadro de magistério ou não, qualquer secretaria, ele pode verificar que em todos os anos, após a aposentadoria, em todos os anos, de janeiro para fevereiro, ele tem um reajuste com base no IPC. E, logicamente, que isso não tem nada, fica descolado dessa situação aqui do piso, que é para quem é paridade. Então, não existe mais o vínculo de quem recebe benefício previdenciário, que ele não tem mais a paridade, já não se aposentou com essa paridade, não tem vínculo nenhum com o professor mais. De forma alguma. Ele tem um reajuste conforme essa lei e pronto. É como se ele fosse um aposentado do INSS. Para fazer uma comparação. O aposentado do INSS, como funciona? Ele tem um salário de contribuição, ele se aposenta com, por exemplo, R$3.000. Ele vai ter aquele valor para a vida inteira e vai ter o reajuste anual. É a mesma coisa para esse tipo de servidor. Inclusive, é a mesma lei, a Constituição remete a esse cálculo do INSS. Não é que a pessoa recebe do INSS, é só o cálculo que é igual ao do INSS. E o reajuste tem uma diferenciação, porque no caso do servidor, ele é repassado pelo IPC, e do INSS é o IPCA, mas também não causa prejuízo. Em um caso ou outro, há sempre uma indexação. Tá, então quem está dentro dessa regra não vai ter direito a essa... Não, nunca teve esse direito. Essa regra já existe há 20 anos. A Emenda Constitucional 41, que instituiu essa aposentadoria sem paridade. Então, foi na primeira presidência do Lula, primeira Emenda Constitucional que fez a reforma da Previdência lá em 2003, a Emenda Constitucional 41, em 2003, que trouxe essa situação de aposentar sem paridade. Então, isso aí já existe há 20 anos. E, desde lá para cá, existe o reajuste descolado do professor ou de qualquer que seja a profissão, qualquer que seja o servidor. A pessoa que tiver dúvida pode olhar, verificar nos oleris de janeiro e fevereiro, vai ver que teve um reajuste nesse benefício previdenciário que ele recebe aglutinado num valor só. Então é isso, doutora Cássio. Muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente espera que quem está nos assistindo tenha tido as suas dúvidas, de certa forma, elucidadas. E aí, caso ainda reste algum tipo de necessidade de informação adicional, entre em contato com a gente no 11-3255-6269, que o nosso departamento jurídico está aí para poder auxiliar. Doutora Cássio, muito obrigado pela disponibilidade de participar com a gente e um abraço. Um abração. Obrigado aí, estamos sempre à disposição. Valeu, obrigado. Até mais. Até mais. Doutor Felipe, muito obrigado pela atenção, pela participação, pela disponibilidade e até o próximo programa. Obrigado, até a próxima.